Persistência é um conceito que parece simples na teoria, mas na prática é uma das coisas mais difíceis de dominar. A verdade do caminho marcial é humilde, quase ridiculamente simples, nem muito tenso, nem muito relaxado. Só quando se alcança o estado de vazio é que se encontra a verdadeira essência do poder. O professor empurrou os óculos para cima no nariz, segurando o livro como se fosse um objeto sagrado. Concentrem suas mentes, pessoal. Foquem. Eu disse foco. Vocês precisam ouvir cada palavra desta aula como se o futuro de vocês dependesse disso. O professor bateu no quadro com o giz para enfatizar. Deixem eu deixar algo bem claro, não cometam o erro de subestimar a importância das notas culturais. Eu sei que muitos de vocês já se inscreveram para os exames de admissão das universidades marciais, mas nunca esqueçam que as notas acadêmicas têm um peso enorme no resultado final. Vocês podem perder a chance de subir ao palco das artes marciais dos seus sonhos por causa de um único ponto. Pensem bem, esse único ponto, se vocês tentassem compensar apenas com energia sanguínea, poderia exigir semanas ou até meses de treinamento físico brutal. Mas em uma matéria cultural, esse mesmo ponto pode ser apenas algumas perguntas respondidas corretamente. Zhu Xingyi, sentado no fundo da sala, estava lutando contra um sono enorme. Ele soltou um bocejo gigante e sussurrou para o colega ao lado, Af, quando essa aula vai acabar? Isso é pura tortura, é chato demais, murmurou Zhu Xingyi, inclinando-se para Liu Qimin. Ei, Qimin, que tal a gente ir para o Cybercafé assim que tocar o sinal? Estou jogando muito bem hoje e quase chegando no rank platina. Liu Qimin mal levantou os olhos das anotações. Não, vai sem mim. Eu me inscrevi em um curso intensivo de reforço em artes marciais e preciso ir direto para lá treinar mais. Quando as aulas finalmente terminaram, Zhu Xingyi ficou parado, totalmente surpreso. Espera aí, sério? O que aconteceu com você ultimamente, cara? Você ficou estranhamente dedicado. Esse não é nada o velho Liu Qimin. Cadê o cara que virava à noite jogando comigo? Lá na frente, o professor estava com uma aura quase assassina que silenciou a sala inteira. Zhu Xingyi. Liu Qimin. O que vocês dois estão cochichando aí atrás? Levantem agora mesmo. Os dois pularam como se tivessem levado um choque e se levantaram rapidamente, com expressões culpadas no rosto. O professor continuou a bronca. Excelente. Parece que a conversa particular de vocês é mais importante que o futuro das suas carreiras. Justo quando a tensão na sala estava no auge, uma voz calma e familiar veio da porta da sala. Teacher Hong, eu voltei. Ao ouvir aquilo, a turma inteira virou a cabeça ao mesmo tempo, os olhos arregalados de surpresa. Lu Seng estava ali com um sorriso leve, levantando a mão em um aceno casual. Olá, pessoal. Faz bastante tempo, não é? A sala imediatamente explodiu em cochichos animados. É mesmo Lu Seng? Ele realmente voltou para a escola, sussurrou um aluno. Meu Deus, eu achei que ele tinha ido para alguma base secreta de treinamento e que nunca mais veríamos ele. Os rumores começaram a se espalhar rapidamente. Ouvi dizer que Lu Seng foi recrutado pessoalmente como discípulo direto do presidente da Associação de Artistas Marciais. Dizem que ele treina 20 horas por dia em câmaras de alta gravidade para alcançar o nível de Grandmaster antes de se formar. Outra garota sussurrou, ouvi falar que o próprio prefeito ofereceu a filha em casamento, mas Lu Seng recusou porque está totalmente focado no auge das artes marciais. Esquece isso, olha para ele. Temos que conseguir um autógrafo. Já é uma honra só estar na presença dele. Vou até colocar na parede. Liu Qimin observava a cena com a boca quase aberta. Enquanto isso, Teacher Hong correu até Lu Seng. Lu Seng. Meu garoto, o que te traz aqui? Lu Seng respondeu suavemente, eu só queria voltar e assistir a última aula cultural junto com meus colegas. Se isso for permitido, claro. Ao ouvir isso, Teacher Hong abriu um sorriso enorme. Claro que é permitido. É uma honra. Muito bem, pessoal, vocês ouviram. Acalmem-se e abram os livros na página 112.
Teacher Hong começou a aula com um entusiasmo que parecia capaz de energizar toda a escola. Lu Seng caminhou calmamente até seu antigo lugar, abriu o livro e se preparou para ouvir. Zhu Xingyi se inclinou para Liu Qimin e sussurrou, com os olhos cheios de admiração. Isso é real? A gente realmente está na mesma sala que Lu Seng de novo? Olha essa aura dele, dá até pressão. Ele tem mesmo a nossa idade? Parece um mestre antigo dentro do corpo de um adolescente. Ouvi um boato dos alunos mais velhos dizendo que ele já alcançou o nível de Martial Artist Level 2, ou talvez até mais, continuou Zhu Xingyi, com a voz tremendo entre inveja e admiração. Liu Qimin observou o amigo em silêncio e pensou, Lu Seng, enquanto você esteve fora, a distância entre nós virou um abismo. Você realmente mudou. De repente, o sinal da escola tocou alto pelos corredores. Teacher Hong suspirou levemente e fechou o livro. Muito bem, turma. A aula termina aqui. Estão dispensados. Lu Seng se levantou e arrumou suas coisas com calma. Ele olhou para os alunos ao redor e disse, adeus, pessoal. Eu nunca vou esquecer o tempo que passamos juntos nesta sala. Depois de se despedir, ele voltou o olhar especialmente para Liu Qimin. A sala estava cheia de movimento enquanto os alunos continuavam conversando. Nunca me senti tão honrado só por ser colega de alguém, comentou um aluno. Agora vou treinar o dobro, preciso passar no exame da Universidade Marcial. Eu também. É muito incrível. Não posso deixar que digam que os colegas de classe do Lu Seng eram um bando de preguiçosos. Liu Qimin, porém, apenas ficou parado olhando para Lu Seng, perdido em pensamentos. Lu Seng se aproximou e colocou o braço nos ombros de Liu Qimin de forma amigável, apertando com firmeza. Continue se esforçando, Qimin. Estou torcendo por você. Vamos garantir que os dois subam de nível e, quando tivermos tempo, a gente luta um pouco, acrescentou Lu Seng. Ao ouvir isso, Liu Qimin sentiu um nó na garganta e olhou para Lu Seng com uma nova chama nos olhos. Sim. Mesmo que eu tenha que arriscar minha vida, prometo que vou passar no exame da Universidade Marcial e te alcançar. Mais tarde naquela noite, Lu Seng estava diante do computador, digitando rapidamente enquanto finalizava seus registros de treinamento. Já enviei instruções para Helinsu comprar uma grande quantidade de ingredientes de alta qualidade para Body Refining and Blend Boosting Soup e Asmarrow Soothing Pills, pensou. Esses dois tônicos são extremamente eficazes para fortalecer a estrutura básica de tendões e ossos. Em termos de eficiência e custo-benefício, são incomparáveis. Se eu conseguir garantir uma quantidade suficiente, isso deve sustentar meu crescimento até alcançar o limite do Level 4. Agora, sobre uma arma adequada para um espiritualista, pensou Lu Seng. Antes da avaliação oficial, não terei autorização para acessar a SpiritNet e comprar armas profissionais para Qimin General Star Selection. Preciso priorizar completar essa avaliação de espiritualista o quanto antes. Depender da instrutor Dong Qinsu toda vez é arriscado demais, cedo ou tarde meus segredos seriam expostos. Vamos ver os preços atuais. Os olhos de Lu Seng se arregalaram ao ver os números na tela. Void Multi-El Blade Wheels, Silver Void Shooters, os preços eram absurdos. Uma lâmina elegante envolta por uma aura azul fraca brilhava no monitor. Era Void Blade Wheel, e o preço era impressionante, 375 milhões de dólares. Lu Seng se recostou na cadeira com expressão séria. Achei que os 5 milhões que ganhei recentemente seriam suficientes para resolver meus problemas imediatos, mas no mundo do espiritualismo de alto nível isso é praticamente troco. Ao lado estava um objeto cristalino parecido com uma agulha fina, com uma gema pulsante no centro. Essa Silver Void Shantou custava 295 milhões de dólares. Lu Seng fechou os olhos e cruzou os braços enquanto calculava. Fabricar a Blade Wheel e a Shantou exigiria pelo menos 9.000 gramas de Star Silver ou Star Iron puro. Uma Blade Wheel de boa qualidade exige pelo menos meio quilo de material refinado. Ou seja, meus 5 milhões desapareceriam só para garantir a liga básica, sem contar componentes extras ou o custo de forja. E eu não posso ir para a batalha com apenas uma. Além disso,
Como a qualidade da minha energia mental é muito superior à de um spiritualista comum, Blade Wheels de nível padrão provavelmente se quebrariam sob minha força. Eu preciso de materiais premium, o que aumenta o custo 10 vezes. Nem tenho dinheiro suficiente para forjar uma única peça. Lu Seng bateu no queixo pensativo. Só existe uma solução. Vou ter que minerar o minério bruto eu mesmo. Lu Seng abriu a gaveta da mesa, revelando um estranho pedaço de metal processado e um documento velho dobrado. Ele pegou o papel, com um leve sorriso de satisfação. Foi muita sorte eu encontrar esse mapa mostrando a distribuição de recursos estratégicos de artes marciais de 300 anos atrás nos arquivos de recursos Fire City. Informações que eram conhecimento comum naquela época se perderam com o tempo, agora se tornaram meu maior trunfo. Lu Seng abriu o mapa com cuidado e passou o dedo pelas linhas apagadas. Ele mostrava uma rota secreta que levava a um antigo distrito de mineração esquecido. De acordo com os registros, uma enorme veia de minério de alta qualidade fica bem aqui, na base do Mount Wu. Vou até Mount Wu extrair os materiais pessoalmente e depois contratar um mestre ferreiro para fazer a forja. Além disso, se a veia for tão rica quanto os registros indicam, posso vender o excesso de silver e iron no mercado negro e financiar meu cultivo, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Depois que eu terminar um lote de Marrow Soot Impels na Linshan Chamber de Helinsu, vou partir. Uma semana depois, na Linshan Chamber, Helinsu estava andando de um lado para o outro, claramente ansiosa. Ela checou o celular pela 10ª vez naquela hora e murmurou irritada: "Onde está esse Lu Seng? Já está atrasado. Será que ele nem tem noção de horário?" Justo quando sua paciência estava acabando, a porta abriu e Lu Seng entrou, carregando um jaleco branco no braço. "Peço desculpas por fazê-lo esperar, Miss He", disse calmamente. Heling-su lançou um olhar irritado. "Ah, então você ainda lembra que tínhamos um compromisso." Lu Seng começou a vestir o jaleco com movimentos tranquilos. Algo urgente surgiu de última hora. "Todos os reagentes e matérias-primas necessários estão prontos para o refinamento." Heling-su sentiu o rosto corar levemente, talvez por causa da irritação anterior ou da presença repentina dele. "Sim", respondeu, suavizando o tom. "Preparei tudo exatamente de acordo com as especificações que você enviou." Lu Seng assentiu e colocou luvas estéreis. Na mesa do laboratório diante dele havia uma enorme variedade de extratos botânicos raros e pós-minerais. Ele começou a examinar os ingredientes com um olhar experiente. "Miss He, por curiosidade, quanto custou a compra desse lote específico de materiais?" Heling-su hesitou antes de responder. Heling-su verificou os registros e respondeu com um leve suspiro: "Esse lote custou pouco mais de 200 mil." Lu Seng pegou cuidadosamente uma erva seca e analisou textura e aroma como um mestre. A qualidade é muito boa", comentou. "Coloque isso na minha conta por enquanto, depois podemos descontar das minhas futuras participações nos lucros." Sem esperar resposta, ele colocou a máscara cirúrgica, já completamente focado. "Vou começar o processo de refinamento agora." "Poderia, por favor, esperar do lado de fora?" pediu Lu Seng, com a voz abafada pela máscara. Heling-su piscou surpresa com a dispensa repentina. Ela abriu a boca para reclamar, mas ao ver a concentração absoluta dele, mordeu o lábio e se virou. "Tudo bem, faça do seu jeito", resmungou, lançando um último olhar antes de sair pela porta pesada do laboratório. O grande plano de lançar a Spirit Strengthening and Blend Boosting Soup no mercado ainda está no começo e não gerou um único centavo. Enquanto isso, o dinheiro que já investi nos materiais de Lu Seng está chegando perto de 1 milhão de yuans, pensou Heling-su enquanto fechava a porta com as mãos tremendo. Ela se encostou na parede do corredor, a mente acelerada. Ainda bem que os materiais que ele pediu estavam completos e de alta qualidade, ele já aperfeiçoou a fórmula da Spirit Strengthening and Blend Boosting Soup. Será que agora ele está desenvolvendo outra fórmula secreta? Ele praticamente viveu nesse laboratório esta semana. Quantas camadas esse cara ainda tem? Quantos segredos ele esconde por trás dessa aparência calma? 3 horas de silêncio se passaram antes que uma voz finalmente viesse de dentro.
O processo terminou, Miss He. Pode entrar agora, a fórmula foi estabilizada com sucesso, anunciou Lu Seng, com a voz cansada mas claramente satisfeito. Tenho algumas coisas para resolver e vou sair em 2 dias, continuou Lu Seng, tirando as luvas. Mas não se preocupe. Dê-me um pouco mais de tempo e eu mesmo vou garantir o capital necessário para lançar a Spirit Strengthening de Bland Boosting Soup no mercado. Henin Su virou o rosto tentando esconder a incerteza nos olhos e respondeu apenas, ah. Ao ver a reação fria dela, Lu Seng não conseguiu evitar uma pequena risada. Ele se apoiou na bancada com um brilho divertido nos olhos. Você realmente é difícil de agradar, não é, Henin Su? Henin Su lançou um olhar indignado para Lu Seng, as bochechas levemente vermelhas. Sem responder, ela puxou a cortina e saiu rapidamente para o salão principal da Linshan Chamber, com o coração batendo entre irritação e curiosidade. Eu resolvo o resto, murmurou para si mesma. Sobre a bancada do laboratório havia dezenas de tubos de ensaio com líquidos de cores vibrantes girando sob a luz fluorescente. Henin Su pegou delicadamente um tubo com uma solução azul profunda e arregalou os olhos ao observar a viscosidade. Como imaginei, murmurou. Esse é um composto medicinal totalmente novo, com nome e origem desconhecidos nas nossas bases de dados. Já fiz testes preliminares de eficácia, os resultados são impressionantes. Essa solução é extremamente potente e serve para fortalecer diretamente a estrutura óssea. Tônicos comuns de fortalecimento ósseo no mercado chegam facilmente a milhões, mas Lu Seng conseguiu criar um equivalente de Level 4 ou Level 5 usando apenas algumas centenas de milhares de ingredientes. Se ele produzir isso em massa, os lucros serão absurdos. Quanto dinheiro esse cara consegue gerar? Henin Su franziu a testa pensando. Parecia que os bolsos de Lu Seng estavam cheios de fórmulas revolucionárias, cada uma mais valiosa que a outra. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por um assistente loiro que se aproximou rapidamente. Miss He, fiz exatamente o que você mandou, disse em voz baixa. Mas tem um problema. Eu monitorei pessoalmente as câmeras durante todo o processo de refinamento e não detectei absolutamente nada fora do normal, continuou o assistente, com a voz um pouco trêmula. Foi como se as câmeras tivessem falhado, as imagens travaram ou ficaram distorcidas, e só voltaram ao normal depois que Lu Seng saiu da sala. Henin Su suspirou e apoiou o queixo na mão. Eu devia ter imaginado. Tentar usar métodos de espionagem tecnológica tão básicos bem debaixo do nariz de um espiritualista é praticamente pedir para passar vergonha, murmurou, percebendo a enorme diferença entre eles. Henin Su ficou olhando fixamente para o tubo azul por alguns segundos antes de jogá-lo no lixo ao lado. Esquece, disse com voz fria e decidida. Vamos simplesmente seguir o que ele diz e parar com esses joguinhos. Afinal, ele é a única esperança real que temos para restaurar o prestígio da família He. Enquanto isso, longe da cidade, numa região cheia de montanhas cobertas de névoa e vegetação exuberante, um ônibus turístico seguia por uma estrada estreita no pé da montanha. O guia turístico estava na frente falando animadamente com os passageiros. Caros visitantes, nosso destino final é Shanning Village, localizada nas profundezas de Mount Wu. É um lugar de beleza natural incrível, longe do barulho da vida moderna, reconhecido oficialmente como uma área turística nível 5 em Dongrin Province. Aqui vocês poderão experimentar a simplicidade e hospitalidade do povo de Shanning, provar comidas tradicionais únicas, admirar a majestade de Mount Wu e até comprar artesanatos misteriosos pelos quais Shanning Village é famosa. Uma mulher de camisa vermelha bufou e falou com a amiga, artesanato tradicional? Isso não é só um jeito de obrigar a gente a comprar coisas caras? Uma senhora idosa comentou, ai, é tão no meio das montanhas. Onde exatamente vamos dormir hoje? Será que só vamos ter mosquitos? O guia sorriu tranquilizadoramente. Fiquem tranquilos, senhora. Somos uma agência totalmente legítima e não existe comércio forçado aqui. Hoje à noite todos ficarão hospedados na pousada de Shanning Village. As instalações são ótimas, com ar-condicionado e televisões modernas. No fundo do ônibus, Lu Seng estava sentado quieto olhando a paisagem pela janela.
Nesta última semana consegui refinar 93 Marrow Soothing Pills, o suficiente para sustentar meu treinamento por um bom tempo. Esse lugar realmente é tão remoto quanto os registros diziam. A essa distância da civilização, é bem provável que as veias de minério de mitrio escondidas na montanha ainda não tenham sido descobertas. Se eu encontrar elas, talvez consiga monopolizar toda a fonte para mim. Enquanto pensava em sua estratégia, uma pequena bola amarela rolou pelo corredor do ônibus e parou perto dos pés dele, trazendo de volta à realidade. Uma garotinha de cabelo castanho claro correu atrás da bola, pegou-a e olhou para Lu Seng com olhos curiosos. "Irmãozinho, você quer brincar comigo?" perguntou animada. Quase imediatamente, uma jovem muito bonita correu até ali e pegou a garotinha nos braços com cuidado. "Não seja travessa, querida", disse ela com um sorriso envergonhado. "Não incomode os outros passageiros. Seja uma boa menina e fique sentadinha até chegarmos", orientou a mãe. Depois ela se virou para Lu Seng e inclinou a cabeça em desculpa. "Desculpe pelo incômodo." Lu Seng apenas assentiu, tranquilo e sem se incomodar. "Não tem problema", respondeu ele. Mas quando seu olhar se moveu um pouco, seus olhos se arregalaram de repente. Ele percebeu um jovem de óculos grossos sentado ao lado da mãe e da menina. O homem sorria e brincava com a criança, mas para a percepção espiritual de Lu Seng, o corpo inteiro daquele estranho estava envolto por um brilho roxo fraco e pulsante. Lu Seng não pôde evitar uma pequena risada curiosa. Na sua própria visão, o ar ao redor dele emitia uma energia verde suave. "Interessante", pensou. "Parece que eu não sou o único espiritualista neste ônibus indo para Mount Wu hoje." Mais à frente no ônibus, Zendanda agitava a mão na frente do rosto tentando criar um pouco de vento. "Que inferno! Está quente demais aqui dentro." Mesmo usando roupas leves de verão, ela sentia como se estivesse sendo lentamente assada. Zendandan tentava suportar o calor abafado enquanto reclamava para a amiga: "Eu estava maluca quando aceitei vir para esse lugar no meio do nada para relaxar por 3 dias e 2 noites. Desse jeito eu não vou sobreviver à viagem." Lin Zishan, sentada calmamente ao lado dela, parecia totalmente tranquila. Diferente de Dandan, que estava suando, ela parecia completamente imune ao calor, segurando um leque tradicional e respondendo com um sorriso sereno. "Não esqueça, Zendandan, ninguém te amarrou e te trouxe para esse ônibus. Você veio porque quis." Zendandan arregalou os olhos irritada com um comentário. "Ei", reclamou, pegando o leque da mão de Lin Zishan. "Eu só vim porque estava preocupada com você. Fiquei com medo de você ir sozinha para alguma montanha isolada e fazer alguma besteira." Quanto mais falava, mais Zendandan parecia se arrepender da própria bondade. "Minha boa intenção está sendo tratada como se fosse algo ruim." Vendo a amiga tão irritada, Lin Zishan tentou acalmá-la rapidamente. Tá bom, eu sei que você é minha melhor amiga e se preocupa comigo. Não precisa se preocupar tanto, eu não sou tão frágil assim. Só faz muito tempo que não viajo, então quis aproveitar essa chance para me afastar de tudo e clarear a cabeça." Lin Zishan sorriu calorosamente para Zendandan. Esse grupo turístico pode não ser muito sofisticado, mas a paisagem natural de Mount Wu é famosa pela beleza. Prometo que quando você vir as montanhas, não vai se arrepender de ter vindo." Dandan bufou e respondeu de qualquer jeito: Tá, sem arrependimentos." De repente, a risada alegre de uma criança soou logo atrás delas. A garotinha brincava feliz, batendo a bola em direção a alguém do outro lado do corredor. "Aqui! Pega minha bola", gritou animada. Quem recebeu a bola foi ninguém menos que Lu Seng. Ele a pegou facilmente contra o peito com as 2 mãos e assentiu para a criança. "Você joga a bola muito bem", elogiou com voz gentil. Enquanto falava, um sorriso raro e realmente bonito apareceu no rosto de Lu Seng, suavizando suas feições. Zendandan se virou exatamente naquele momento e ficou completamente parada, esquecendo todas as reclamações. Seus olhos brilharam de interesse ao encarar Lu Seng, hipnotizada pela presença dele. Lin Zishan, percebendo a mudança repentina da amiga, ficou desconfiada. Murmurou com um sorriso de quem entendeu tudo.
De repente, a bola da garotinha saiu um pouco da direção e quicou para longe. Ah! Minha bola! Gritou a menina quando a bola amarela voou na direção de Zen Dandan. Dandan se apressou para pegá-la, com o coração acelerado entre surpresa e nervosismo. Ei! Eu peguei sua bola, disse para Lu Seng, com a voz um pouco mais aguda que o normal. Então levantou a mão e lançou a bola de volta. Lu Seng acompanhou o movimento facilmente e a pegou no ar com apenas uma mão, com total naturalidade. Segurando a bola, ele olhou para Zen Dandan e sorriu educadamente. Obrigado, disse simplesmente. Para Zen Dandan, foi como um raio. Ela se apaixonou à primeira vista. Ao ouvir ele falar com ela diretamente, seu rosto ficou completamente vermelho e ela respondeu gaguejando, não foi nada. Vendo a amiga agir tão tímida, Lin Zishan não resistiu em provocar. Olha só, de repente você ficou toda delicada. Depois de mais 2 horas passando por estradas sinuosas nas montanhas, o ônibus finalmente chegou ao vilarejo. Dandan desceu e olhou para as montanhas ao redor sem se impressionar. É só isso? Parece uma montanha bem comum para mim. Não acredito que isso seja uma área turística nível 5A. Lin Zishan ignorou a reclamação e analisou o mapa com interesse. Na verdade parece promissor. Ouvi dizer que existe uma cachoeira incrível mais adiante na trilha. Amanhã vamos descobrir quando começarmos a caminhada, disse Lin Zishan. Dandan continuou fazendo cara feia, mas no fundo estava satisfeita se Lin Zishan estivesse feliz. Tá bom, se você gosta, eu aguento. Enquanto observava os turistas descendo do ônibus, os olhos de Dandan de repente pararam em alguém familiar. Seu rosto se iluminou imediatamente. Ali está ele, sussurrou animada. Lu Seng acabava de descer do ônibus, e a garotinha que tinha brincado com ele durante a viagem correu até ele e segurou sua mão. Irmãozinho, promete que amanhã também vai brincar comigo. Reconhecendo a menina, Lu Seng se agachou na altura dela e deu um tapinha carinhoso em sua cabeça. Claro. Se eu tiver um tempo livre durante a caminhada amanhã, com certeza vou brincar com você. A garotinha abriu um grande sorriso. Que bom! Vendo os dois juntos, Zen Dandan correu até lá e falou, Oi, pequena. Será que eu também posso brincar com você e com o irmãozinho amanhã? Atrás de Dandan estava Lin Zishan, carregando a bagagem e observando a cena com uma expressão cansada. A garotinha, porém, não gostou da ideia de dividir a atenção de Lu Seng. Ela deu um passo à frente e abraçou o braço dele, puxando a pálpebra inferior e mostrando a língua em recusa. Nem pensar. Ela é chata e fica tentando pegar minha bola. Eu não quero brincar com ela. Só quero brincar com o irmãozinho. Os turistas ao redor não conseguiram evitar risadas. Nossa, que rejeição! Uma voz clara soou no meio da movimentação. Tangsdotter, vem aqui. Vamos para o acampamento. Tangsdotter virou a cabeça na mesma hora, ainda segurando a mão de Lu Seng. Ela olhou para a mãe pedindo permissão e respondeu obediente, tá bom, mamãe. Então soltou a mão de Lu Seng e foi embora ao lado dela, mas não sem olhar para trás. Mesmo indo embora, Tangsdotter lembrou da educação. Ela se virou e acenou com força. Tchau, irmãozinho. Lu Seng levantou a mão e respondeu ao aceno calmamente. Um pouco mais longe, perto de Lin Zishan e Zen Dandan, uma pequena cena aconteceu. Zen Dandan mantinha um sorriso doce no rosto, mas quando a menina já estava longe demais para ouvir, ela sussurrou irritada, pirralha, como se alguém quisesse brincar com você. Lin Zishan, logo atrás dela, não conseguiu segurar. Ela cobriu a boca enquanto os ombros tremiam de tanto rir, achando a falsa gentileza de Zen Dandan a coisa mais engraçada do dia. Vendo o temperamento da amiga, Lin Zishan tentou acalmá-la. Ela é só uma criança. Não faz por mal. Mas no momento em que Zen Dandan ouviu a voz de Lu Seng por perto, sua raiva desapareceu instantaneamente. Ela soltou uma risada leve e disse, haha, por que eu ficaria irritada com uma criança? Então tirou o celular como se tivesse acabado de lembrar de algo. Inclinando a cabeça, perguntou a Lu Seng, certo, bonito.
Posso pegar seu contato? Claro, respondeu Lu Seng calmamente. Um som de notificação soou quando o pedido de amizade foi aceito. Em poucos segundos, Zendandan e Lu Seng já tinham trocado contatos. Quando viu o nome aparecer na tela, Zendandan manteve o sorriso, mas estreitou os olhos levemente. Lu Seng, murmurou silenciosamente. O nome parecia forte e imponente. Mesmo gostando de homens bonitos, ela não esqueceu por que tinha vindo. Sua missão principal ainda era animar o filho de Lin Zishan. Pensando nisso, Zendandan puxou Lin Zishan pelo braço e começou a andar. Antes de ir embora, virou-se e gritou, então até mais, bonito. Enquanto caminhavam, ela olhou para o celular sorrindo. Você também adicionou o gatinho, né? Brincou rindo. Hehe, essa viagem parecia que ia ser chata, mas acabou ficando bem interessante. Lin Zishan olhou para o rosto animado da amiga e não pôde evitar sentir alívio. Ver Zendandan tão animada fez seu próprio humor melhorar um pouco. Fico feliz que esteja se divertindo, disse Lu Seng educadamente enquanto as observava se afastar na multidão. Mas no momento em que elas viraram de costas e se distanciaram, o sorriso em seu rosto desapareceu completamente. Por um instante, a expressão de Lu Seng parecia até assustadora, calma demais, afiada demais, como uma lâmina. Sua mente voltou aos passageiros do ônibus, lembrando das auras e dos pequenos detalhes que havia percebido. Interessante, pensou friamente. Essa viagem não é apenas turismo. Ele continuou analisando. Encontrei um manipulador espiritual de nível 2, e além disso, 2 artistas marciais de nível 2. Quando pensou em Tang Maolin, o pai de Tang's Daughter, Lu Seng concluiu que o homem com a lança não havia descoberto sua verdadeira identidade. No máximo, avaliou Lu Seng, ele só percebeu que eu treino artes marciais. Ele sentiu o campo de energia ao redor do próprio corpo. Depois de me tornar um mestre da força de vontade, posso controlar quando liberar ou condensar meu poder espiritual. Se ele mantivesse tudo sob controle, a maioria das pessoas sentiria apenas uma presença tranquila. Enquanto eu regular isso ativamente, ninguém vai perceber o quanto meu poder espiritual é realmente forte. Então surgiu uma dúvida interessante. Mas nessas montanhas profundas, será que existem artistas marciais ainda mais fortes escondidos aqui? Pensando novamente nas pessoas do ônibus, Lu Seng tomou uma decisão fria. Não importa por que eles vieram para Nelton Mountain. Seus olhos ficaram ainda mais frios. Se alguém bloquear meu caminho ou tentar pegar algo que é meu, eu simplesmente vou esmagar. Nesse momento, algo se moveu à frente. O olhar de Lu Seng se voltou rapidamente quando uma besta mutante apareceu cambaleando, corpo deformado, respiração podre e olhos cheios de fome selvagem. Ele não hesitou. Com um único movimento decisivo, Lu Seng a agarrou e a esmagou com as próprias mãos. A criatura morreu instantaneamente. Ao mesmo tempo, centenas de quilômetros dali, em uma estrada larga, um carro branco luxuoso corria pela rodovia como uma flecha. Dentro do carro, o ambiente era pesado e ameaçador. Um homem chamado Guri Jind estava relaxado segurando uma taça de vinho. Aos seus pés, alguém estava ajoelhado com a cabeça baixa. Ao lado dele, uma garota vestida de vermelho permanecia imóvel, como um enfeite colocado ali. Ui Jing girou o vinho na taça lentamente. Então? Já descobriram onde Tang Maolin está? O homem ajoelhado levantou a cabeça rapidamente. Sim, senhor. Ele está em Nelton Mountain, na cidade de Shuin. Levou a esposa e a filha. Parece que quer se esconder nas montanhas. Uli Jing olhou pela janela enquanto a paisagem passava rapidamente. Ele franziu a testa. Tang Maolin é esperto. Sua voz ficou mais fria. Se ele desaparecer nas montanhas profundas, até eu terei dificuldade para encontrá-lo. Ao ouvir isso, o homem no chão rapidamente respondeu. Não se preocupe, senhor. Já enviamos pessoas para observá-lo. Mesmo que ele tente viver escondido como um homem das cavernas, saberemos exatamente onde ele está. Ui Jing riu alto. Haha, muito bom. Seus olhos brilharam. Continue monitorando.
Aqueles dois artistas marciais de nível 4 que você trouxe ainda não são páreo para ele. Então sua voz ficou gelada. Eu mesmo vou lidar com Tang Maolin. Ele se recostou. Quando eu chegar em Nelton Mountain, vou cuidar dele pessoalmente. O homem ajoelhado respondeu imediatamente, sim, senhor. Durante tudo isso, a garota de vermelho permaneceu completamente imóvel, como uma boneca. Wu Yijing, animado com a ideia de capturar Tang Maolin em breve, levantou a cabeça e bebeu todo o vinho de uma vez. Tang Maolin, murmurou com crueldade. Não me culpe por ser implacável. Se alguém me ofende e eu não o mato, vão achar que Wu Yijing é fácil de intimidar. Depois de beber, o rosto de Wu Yijing ficou ainda mais sinistro. Em sua mente só havia arrogância e raiva. Como um cachorro, como você ousa me desafiar? Wu Yijing levantou a taça vazia em direção à garota silenciosa, como se pedisse mais vinho. Só então ela se moveu. Quando levantou a cabeça, algo horrível aconteceu, um líquido roxo começou a escorrer de seus olhos e da boca. O líquido roxo continuou fluindo sem parar, como se o corpo dela fosse um recipiente quebrado. Gota após gota, ele enchia novamente a taça de Wu Yijing. Wu Yijing tomou um gole lentamente. Delicioso. Ele sorriu satisfeito. Esse amor inocente, esse sopro de juventude de 16 anos, realmente é intoxicante. O líquido roxo continuava escorrendo pelo rosto da garota, criando uma cena assustadora. Wu Yijing pegou uma foto e a observou com frieza. Então Tang Maolin trouxe até a filha. A foto mostrava uma família de 3 sorrindo feliz. Wu Yijing riu friamente. Haha, parece que encontrei outro item para minha coleção. Enquanto isso, sem saber do perigo que se aproximava, Tang's Daughter entrou em um quarto com os pais. Assim que entrou, começou a olhar tudo com empolgação. A mãe sorriu vendo a filha correr pelo quarto. Devagar, querida. O chão é irregular, cuidado para não cair. Já Tang Maolin não estava relaxado. Seus olhos analisavam cada canto do quarto com atenção. Seu poder se espalhou como uma rede invisível, primeiro cobrindo todo o quarto e depois se estendendo além das paredes. Depois de um momento, Tang Maolin falou em voz baixa. O quarto está limpo. Ninguém mexeu aqui. A esposa suspirou. Você está sendo cauteloso demais. Mesmo que Wu Yijing tenha muita influência em Baoen, como ele poderia chegar até aqui em Nelton Mountain? Tang Maolin continuou com a testa franzida. Desde que trouxe você e Tang's Daughter comigo, não custa ser cuidadoso. Ele fez uma pausa. Especialmente agora. Não esqueça, continuou Tang Maolin com a voz tensa. Estamos fugindo. Ele suspirou. Wu Yijing é um manipulador espiritual de nível 3, famoso por ser cruel e vingativo. Todos que o ofendem acabam mortos. Só espero que consigamos escapar desta vez. A esposa tentou manter a esperança. Estamos escondidos na casa do seu pai há 1 ano e meio. Talvez fique tudo bem, mas e se ele nos encontrar aqui? Tang Maolin apertou o maxilar. Quem sabe? Talvez seu pai e aqueles 2 mestres de segundo nível consigam enfrentá-lo. Ao ouvir isso, a preocupação dela só aumentou. Espero que sim, faz muito tempo que não vejo meu pai. Tang Maolin a puxou para um abraço protetor. Não se preocupe, disse com firmeza. Eu vou proteger você e nossa filha desses desgraçados, custe o que custar. O casal se abraçou como 2 pássaros tentando se proteger de uma tempestade, buscando conforto um no outro. Tang's Daughter, porém, ficou quieta, olhando pela janela como se observasse um mundo que ainda não entendia. Enquanto isso, bem longe dali, Lu Seng fazia algo muito parecido com Tang Maolin, expandia seus sentidos para fora. Seu poder se espalhou pelo ambiente em ondas rápidas e precisas, analisando tudo até cobrir não apenas uma rua ou um acampamento, mas a cidade inteira como uma maré silenciosa. Dentro dessa percepção ampla, Lu Seng percebeu algo estranho, pessoas espalhadas por toda parte, como insetos na escuridão, levantando binóculos e observando algo à distância. Não era apenas um observador, eram muitos, atentos e vigilantes,
como se as montanhas tivessem atraído olhos famintos por segredos. Fora essa presença constante e estranha de gente espiando, todo o resto parecia normal, normal demais, como uma calma que esconde algo perigoso por baixo. A expressão de Lucende não mudou. Desde que não venham atrás de mim, pensou friamente, não é problema meu. Lucende enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno frasco de vidro transparente. Com um movimento experiente do polegar, abriu o lacre. Um leve aroma de ervas concentradas se espalhou no ar antes de ele inclinar a cabeça para trás e engolir o comprimido de uma vez. Com a ajuda dessas ervas medicinais de suporte, o progresso do refinamento dos meus tendões e do fortalecimento dos ossos para o imortal Golden Boar está avançando muito mais rápido, pensou, sentindo o calor do remédio se espalhar pelo corpo. Nesse ritmo, devo conseguir completar a primeira etapa do cultivo do imortal Golden Boar em cerca de 2 meses. Quando terminar, finalmente poderei gerar verdadeira força interna e oficialmente entrar no nível de artista marcial de 4º nível. O celular dele começou a vibrar sem parar sobre a mesa, indicando várias mensagens no grupo da família. Ele rolou a tela e um leve sorriso apareceu em seu rosto ao ler os conselhos maternos de Zen Yulfen. Ela lembrava para ele comer bem, prestar atenção nas mudanças de clima e evitar comidas muito frias para não ter problemas no estômago. Logo depois chegou uma mensagem de voz, e o sorriso de Lucende aumentou ao ouvir o tom carinhoso da mãe. Ele murmurou para si mesmo que já não era mais uma criança que precisava de supervisão constante. Mas logo o celular tocou de novo com uma mensagem de Lu King. De novo em uma aventura? Sr. Yang Yuan voltou para a escola hoje e perguntou se eu conseguia convencer você a sair com ela. Fala a verdade, vocês dois estão namorando? Para reforçar a mensagem, Lu King enviou um emoji personalizado de uma maçã pequena e corada segurando uma arma enorme. Era uma ameaça clássica, estilo King, fofa por fora, mas exigindo resposta imediata. Lucende não conseguiu evitar rir da curiosidade da irmã mais nova. Ele digitou uma resposta com um tom brincalhão, mas ainda com a autoridade de irmão mais velho. Você devia focar no seu treinamento de artes marciais em vez de investigar minha vida amorosa. E lembre-se de tomar os tônicos que preparei todos os dias, continuou ele. Se sua energia sanguínea não passar de 13 quando eu voltar para casa, não reclame quando eu decidir te dar algumas aulas intensivas extras. Ele terminou a mensagem com um emoji de gatinho apontando para a cara, colocou o celular de lado e deitou na cama, preparando a mente para revisar seu treinamento recente dentro do mundo dos sonhos. Lucende fechou os olhos e entrou com facilidade no espaço escuro e silencioso do reino dos sonhos. A transição foi mais suave do que antes, ele já começava a dominar a complexa técnica Tensans herdada das memórias do falecido Grandmaster. Nesse cenário psíquico, os zumbis que antes eram perigosos agora eram derrotados facilmente com ataques eficientes. Seus movimentos já começavam a incorporar uma forma inicial da Will de um Grandmaster, criando uma presença tão poderosa que quase nada naquela área conseguia resistir por muito tempo. Cada soco que ele desferia explodia com a força de uma grande explosão. As ondas de choque lançavam os mortos-vivos pelos ares, enquanto o calor intenso gerado por seu poder solar nascente os queimava completamente. De repente, o ambiente mudou. Um caminho feito de lâminas de gelo cristalino surgiu na escuridão, liberando uma névoa gelada que começou a congelar o chão. Lucende parou e estreitou os olhos, surpreso com a mudança repentina. Ele sentiu uma presença à frente, algo completamente diferente dos inimigos sem mente que enfrentava antes. Uma aura pesada e sufocante começou a se espalhar pelo lugar, carregada de intenção mortal. Do meio da névoa congelante surgiu uma figura. Era uma mulher com cabelos cacheados longos e asas espectrais majestosas nas costas. Cada passo dela deixava desenhos de gelo no chão quebrado. Seu rosto estava completamente escondido por uma máscara de ferro fria e implacável que brilhava sob a luz fantasmagórica do mundo dos sonhos. Com um movimento fluido, ela levantou uma longa lança ornamentada. Ao girar a arma, o ar ao redor congelou instantaneamente, cobrindo as ruínas com gelo azul. Um vendaval de estilhaços de gelo foi lançado na direção de Lucende como uma chuva mortal. O sangue de Lucende gelou quando percebeu o nível de poder diante dele. Aquilo não era um monstro comum,
Era uma entidade no nível de Grandmaster. Enquanto os estilhaços de gelo enchiam o ar, a figura mascarada desapareceu na névoa. No instante seguinte, sua visão mergulhou em uma escuridão total, como se toda a luz daquele mundo tivesse sido apagada. A entidade havia desaparecido completamente de seus sentidos físicos e espirituais. Um pânico crescente começou a surgir quando ele percebeu que havia perdido o rastro de um predador mortal. Então o ataque veio de cima. A Grandmaster feminina desceu com velocidade assustadora, a lança envolta em um redemoinho de energia. Só quando a arma já estava perto ele percebeu a complexidade do ataque, era uma técnica de Grandmaster perfeita. No mundo dos sonhos, a projeção mental de Lu Seng foi completamente esmagada. O poder gigantesco do ataque atravessou suas defesas e sua forma foi destruída pela explosão de energia. Lu Seng acordou no mundo real com um movimento brusco. Seu coração batia como um louco e o corpo estava coberto de suor frio. Uma dor fantasma ainda permanecia no peito. Ele segurou o peito enquanto respirava com dificuldade. A dor parecia tão real que quase parecia que seu corpo tinha sido realmente destruído. Então é assim que é enfrentar a morte de verdade, murmurou. Graças aos céus, foi só um sonho, sussurrou para si mesmo. Ele sabia que se aquele golpe tivesse sido no mundo real, sua jornada teria acabado ali. Mesmo usando toda a sua energia mental para se defender, ele não conseguiu resistir ao ataque nem por um segundo. A diferença de poder era esmagadora. A força dela era absurda, muito além de qualquer oponente que ele já enfrentou. Ele percebeu que havia ficado arrogante, achando que o mundo dos sonhos seria sempre um lugar seguro. Depois de se acalmar um pouco, Lu Seng se sentou em posição de meditação. Seus pensamentos voltaram ao cenário destruído do mundo dos sonhos. Em um mundo onde a civilização havia colapsado, talvez apenas o fogo da batalha pudesse criar um verdadeiro salvador. A habilidade daquela Grandmaster feminina era muito superior até mesmo à de Shi Shengni. Ela provavelmente era uma Grandmaster de altíssimo nível, talvez até uma Great Grandmaster de 8º nível. Só de pensar nisso, suor frio apareceu em sua testa, mas ao mesmo tempo seus olhos brilharam de excitação. Aquele rio brilhante de poder que ele viu talvez fosse a manifestação física da Will de um Grandmaster. Ele só conseguia imaginar até onde poderia chegar se conseguisse obter aquela essência. Impulsionado por essa ambição, Lu Seng tentou voltar ao estado de meditação para entrar novamente no mundo dos sonhos. Mas no momento em que tentou, uma dor de cabeça terrível surgiu. Ele segurou a cabeça surpreso. Parecia que estava temporariamente impedido de entrar naquele mundo. Talvez sua morte ali tivesse causado uma desconexão temporária para proteger sua mente. Enquanto massageava as têmporas, seu celular vibrou novamente. Era uma sequência de mensagens de Zen Dandan, cada uma mais flertando que a anterior. Bonito, você já chegou na pousada? Já terminou de arrumar suas coisas? Por que está tão quieto? Quer sair para explorar amanhã? Eu sou uma verdadeira artista marcial, posso te proteger. Já está quase na hora do jantar. Quer comer juntos? Por que não responde? Lu Seng suspirou ao ver a quantidade de mensagens. Mas quando sentiu o estômago roncar de fome, decidiu ignorar a irritação. Ele precisava de comida para continuar seu treinamento. Ele foi até o salão de jantar da pousada. Assim que entrou, ouviu a voz de Zen Dandan ecoando pelo salão. Lu Seng. Aqui. Guardei um lugar para você. Por aqui, bonito. A voz alegre da garotinha que ele conheceu alguns dias antes também soou. Ela acenava animada. Lu Seng respondeu com um sorriso gentil e levantou a mão em cumprimento. Tang Maolin também assentiu educadamente para ele. Lu Seng continuou caminhando calmamente até a mesa no canto onde Zen Dandan e Lin Zishan já estavam sentadas. Assim que ele puxou uma cadeira, Zen Dandan se sentou bem ao lado dele. Lin Zishan soltou um suspiro cansado atrás deles. Por que você não veio jantar com a gente desde o começo? Perguntou Zen Dandan sorrindo. É muito mais divertido comer em grupo. Lu Seng deu uma risada leve. Talvez você tenha razão. Então perguntou,
vocês já terminaram de comer ou ainda vão jantar? Não ainda, respondeu Zendandan rapidamente. Mas ao mesmo tempo Lin Zishan disse calmamente, eu já comi. Isso fez Zendandan lançar um olhar irritado para a amiga antes de voltar a sorrir para Lu Seng. Na verdade eu não estava com muita fome antes, mas agora estou. Então vamos pedir mais alguns pratos e comer juntos, disse Zendandan animada. Vendo aquilo, Lin Zishan provocou a amiga com um sorriso. Ah, entendi, antes você estava tão distraída olhando a paisagem que até arroz simples parecia comida de luxo. Em uma mesa próxima, Tansdotter olhava para o pai com olhos brilhantes. Papai, posso ir comer com aquele irmãozinho? Pediu. A mãe tentou convencer a filha. Querida, estamos todos aqui juntos. Não é a mesma coisa ficar com a gente. Mas a menina insistiu. O pai riu e disse, haha, tudo bem. Pode ir, mas seja educada e não incomode eles. Ao ouvir isso, Tansdotter agradeceu animada e correu para a mesa de Lu Seng com sua tigela e haxiz. A mãe olhou preocupada para o marido. Por que você deixou ela ir assim com um estranho? Nossa situação não exige mais cuidado. O marido permaneceu tranquilo e tomou um gole de sopa. Você está preocupada demais. Já usei meu poder espiritual para examinar a área. Todos aqui são apenas turistas comuns. Não há nenhum perigo aqui. Além disso, aquele jovem parece ter uma personalidade sólida. Os olhos dele são claros, sem maldade. Enquanto falava, Tansdotter já estava sendo recebida com simpatia na mesa de Lu Seng. Tang Maolin observou Lu Seng à distância e analisou sua aparência. Para ele, o jovem parecia fraco e magro, com passos leves demais e respiração sem o ritmo estável de um verdadeiro artista marcial. Mesmo que fosse um candidato a artista marcial, provavelmente sua força era bem mediana. Então ele acrescentou calmamente para a esposa, além disso, aquelas duas garotas com ele são artistas marciais de segundo nível, mesmo sendo tão jovens. O talento delas é impressionante. Depois limpou a boca e disse com confiança fria, se representassem qualquer ameaça, eu poderia acabar com elas com um único pensamento. Nada inesperado vai acontecer nesse vilarejo. Ao ouvir a avaliação fria, mas tranquilizadora do marido, a esposa soltou um longo suspiro de alívio e finalmente relaxou os ombros. Acho que eu ando preocupada demais ultimamente. Já na mesa de Lu Seng, o clima era bem mais animado quando o garçom chegou carregando uma bandeja cheia de pratos fumegantes e uma enorme pilha de pães cozidos no vapor. Aqui está a comida de vocês. Aproveitem a refeição, disse o garçom com uma pequena reverência. Tansdotter e Zendandan ficaram de olhos arregalados ao ver a montanha de comida que Lu Seng tinha pedido. Uau, Big Brother! Exclamou a menina surpresa. Você consegue mesmo comer tudo isso sozinho? É muita coisa! Lu Seng permaneceu calmo e respondeu simplesmente, ultimamente meu apetite anda bem grande. Então pegou 2 pãezinhos em formato de porquinho e colocou no prato da menina. Ela ficou encantada. Ah! Eles são tão fofos, gritou animada. Lu Seng sorriu gentilmente para Tansdotter. Que tal fazermos uma competição? Vamos ver quem termina a comida primeiro. A menina imediatamente fez uma expressão determinada. Ok. A competição começa agora. Mas mal ela deu a primeira mordida cuidadosa no pão, olhou para cima e viu que Lu Seng já tinha limpado um prato inteiro. A comida parecia simplesmente desaparecer em sua boca. Ela ficou parada, completamente chocada. Lin Zishan observava o jeito voraz de Lu Seng comer com uma expressão de pura confusão. Sinceramente, murmurou balançando a cabeça enquanto ele devorava os pães, geralmente só pessoas de famílias comuns, aquelas que ainda não se tornaram artistas marciais oficiais, precisam comer tanta comida física assim numa única refeição. Depois que alguém realmente entra no caminho das artes marciais, continuou Lin Zishan em tom mais sério, quem tem recursos usa tônicos concentrados para repor a energia gasta no cultivo. E quem não tem costuma escolher alimentos densos e de alta qualidade. Ela apontou um exemplo. Como aquele jerky sintético comprimido que Zendandan e eu carregamos.
Um artista marcial comendo só alguns pedaços por dia já se sustenta. Se você comer desse jeito, só o tempo indo ao banheiro já tomaria metade do seu dia, comentou Lin Zishan, olhando sem saber o que fazer para a amiga que parecia completamente encantada com o garoto. Zendanda observava Lu Seng comer com os olhos brilhando. Nossa, até o jeito generoso dele comer é incrivelmente bonito, suspirou. Percebendo que havia algo muito errado com o julgamento da amiga, Lin Zishan se inclinou e cochichou no ouvido delas. Zendanda, fala a verdade, você realmente gosta tanto assim do Lu Seng? Zendanda respondeu com uma sinceridade inocente. Claro que gosto. Não ficou óbvio o tempo todo? Nesse exato momento, Tansdotter puxou Lu Seng pela mão. Big Brother, tem um buffet ali. Vamos ver. Lu Seng apenas assentiu com paciência e a acompanhou, deixando espaço para Zendanda e Lin Zishan conversarem. Lin Zishan então virou para a amiga, chocada. Mas Dandan, ele é mais novo que a gente. Ainda é só um estudante do ensino médio. E eu consigo ver claramente que a respiração interna dele é instável, continuou Lin Zishan, tentando ser a voz da razão. Provavelmente o talento dele para artes marciais e o histórico familiar não são muito bons. Enquanto isso, você é uma excelente aluna da Dongning Martial Arts University e uma artista marcial oficial de segundo nível. Zendanda ouviu tudo com calma. A diferença de idade é só de 3 ou 4 anos, respondeu suavemente. Isso não é problema. Eu acredito que isso é destino. Encontrá-lo de novo aqui no Mount Wu deve ser obra de Deus. Lin Zishan ainda insistiu. Mas pense na realidade. Ele nem é um artista marcial oficial ainda. Depois de se formar, provavelmente vai gastar pelo menos 6.000 yuans por mês só para viver. E casa? E carro? Como ele vai pagar isso? Vendo que Zendanda não reagia, Lin Zishan continuou tentando convencê-la. Amor não é só sentimento. É a vida diária, com todos os seus problemas. Com o tempo, sua força nas artes marciais vai crescer cada vez mais e a distância entre os mundos de vocês vai virar um abismo. Zendanda apenas riu. Esses não são problemas de verdade. Eu sou uma artista marcial de segundo nível, posso ajudar Lu Seng a treinar. Mesmo que ele não entre em Dongning, eu posso pegar um ônibus e ir vê-lo toda semana. Não importa se ele não tem carro ou casa, disse Zendanda sorrindo para Lin Zishan. Mesmo que Lu Seng seja só uma pessoa comum, eu posso viver feliz como uma pessoa comum ao lado dele. Assim eu nem precisaria treinar artes marciais com tanta intensidade todos os dias. Já pensou que felicidade? Para falar a verdade, acho que minhas panturrilhas já estão ficando grossas demais por causa do treino. Zendanda olhou para Lu Seng e Tansdotter brincando à distância. Seu rosto ficou levemente corado. Além disso, quem disse que Lu Seng é uma pessoa comum? Para mim, ele sempre parece brilhante e incrível. Eu acredito que o futuro dele é maior do que você imagina. Lin Zishan ficou chocada. Você ficou louca? Quer abandonar o caminho das artes marciais que seguiu por mais de 10 anos só por causa de um garoto do ensino médio que você mal conhece? Lin Zishan apontou para Lu Seng, confusa e frustrada. Olha para ele. Magro, pálido, eu realmente não entendo o que você vê nele. Zendanda olhou para a amiga com olhos um pouco tristes. Zishan, você não está pensando demais? Nem começou ainda. Vamos falar do futuro depois que eu realmente conseguir conquistar o Lu Seng. Ao longe, graças à sua verdadeira força escondida, Lu Seng não apenas ouviu a conversa, ele escutou cada palavra claramente. Ele coçou a parte de trás da cabeça, um pouco constrangido. Isso é meio suspeito, murmurou Lu Seng. Tansdotter inclinou a cabeça curiosa. Big Brother, o que significa suspeito? Lu Seng forçou um sorriso para esconder o constrangimento. Ah, nada, só que aquelas duas irmãs ali são muito bonitas. Tansdotter pareceu entender do jeito dela. Ela correu de volta para Zendanda e Lin Zishan, apontou para elas e anunciou em voz alta, Big Brother disse que vocês duas são muito suspeitas. Zendanda e Lin Zishan congelaram,
trocando olhares totalmente confusos com aquela palavra estranha. Lu Seng só conseguiu dar um sorriso sem graça. É, isso mesmo. Mesmo sem entender a gíria, Zendandan tentou sorrir também, enquanto Tansdotter cantava rindo, Irmã suspeita. Irmã suspeita. Na manhã seguinte, enquanto os turistas sonolentos embarcavam no ônibus, o ar estava cheio de reclamações. As camas daquele hotel são duras como pedra, nem consegui dormir, reclamou um homem. Nunca mais volto para esse vilarejo perdido, disse outro. E os mosquitos? Fui picado a noite inteira. De repente, uma senhora perguntou desconfiada, ué? Por que não vejo aquela família de 3 hoje? O ônibus já vai sair. O guia turístico também parecia confuso. Hã? Será que ainda estão no quarto? Pessoal, por favor me ajudem a procurá-los. Nem consigo falar com eles pelo telefone. A senhora então olhou ao redor e percebeu outra ausência. Aquele jovem que estava com os estudantes também sumiu. Outros idosos começaram a cochichar preocupados. Que estranho, 4 pessoas desapareceram em uma única noite. Pessoal, por favor esperem aqui juntos por um momento, disse o guia, cada vez mais nervoso. Vou chamar a equipe de resgate local agora mesmo. Zendandan e Lin Zishan, que ouviram a conversa, também ficaram confusas. Aquela família e Lu Seng, desapareceram mesmo? Lin Zishan pensou um pouco. A família não me preocupa. O pai claramente não era normal. Mas o desaparecimento do Lu Seng é estranho. Zendandan parecia preocupada de verdade. Não importa se eles são normais ou não. Se o guia está procurando, isso significa que nossa viagem vai ser cancelada. Antes que alguém a impedisse, Zendandan levantou a mão decidida. Eu quero entrar na floresta para ajudar a procurar Lu Seng. Lin Zishan suspirou e foi atrás dela. Ei, espera. Não seja tão impulsiva, Dandan. As duas entraram na floresta densa, deixando para trás o grupo nervoso de turistas. Em um galho, um pequeno esquilo observava os recém-chegados com olhos atentos. O silêncio tranquilo da floresta foi quebrado quando uma figura passou correndo como uma rajada de vento, assustando o esquilo que deixou cair sua noz. Era Lu Seng, fazendo seu treino matinal enquanto corria pela mata com facilidade, mantendo um ritmo estável enquanto pensava em seus próximos passos. Depois de uma noite inteira de descanso profundo, pensou ele sentindo a vitalidade voltar ao corpo, aquela dor fantasma de quase morte que senti nos sonhos finalmente começou a desaparecer. Ao chegar à beira de um penhasco alto que dava vista para o vale, Lu Seng saltou com facilidade e pousou na rocha. Sem perder tempo, ajoelhou-se e concentrou sua força interior. Ele fechou os olhos e expandiu sua energia mental como fios invisíveis. Começou a examinar cuidadosamente as camadas subterrâneas da montanha. Depois de um tempo de busca intensa, sua percepção finalmente encontrou uma ressonância fria e distinta. Ele havia localizado o depósito de minério que procurava. Finalmente encontrei, murmurou com satisfação. Usando sua energia mental, puxou uma enorme massa de terra do chão, levantando-a no ar apenas com sua força de vontade. O minério bruto caiu da terra, brilhando fracamente à luz da montanha. Com um movimento do dedo, Lu Seng comprimiu os pedaços até que se transformassem em pequenas pedras lisas flutuando ao redor de sua mão.